Bom dia! Bom dia, véspera de prova, de teste, né? Então vamos lá corrigir o trabalho de casa, né? Antes de corrigir a revisão, né? Já tem o vídeo da revisão. E aí a gente vai corrigir então a 248, integrando com matemática e ciências, né? O tema é a fauna. São os animais que estão ameaçados por extinção, aí, né? O gráfico apresenta dados. O Instituto IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é o argumento de autoridade desse texto, né? Então, integra com matemática, pela forma, né? Por gráficos e pelo tema, animais, fauna, né? Biodiversidade. Vamos lá, fauna brasileira. No Brasil, a entidade responsável pelo mapeamento da fauna, ou seja, dos animais existentes no país, é o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Segundo dados do Instituto, nosso país possui a maior biodiversidade do mundo. São mais de 120 mil espécies de invertebrados, além de aproximadamente 8.930 espécies de vertebrados, divididos conforme o gráfico a seguir. Então, eu tenho as espécies, né? Logo do lado esquerdo aqui, e lá embaixo eu tenho o número, né? Muitas vezes eu tenho um número aproximado, visto que a linha ali do animal não chega à coluna, né? Um exemplo prático aqui, as aves, elas chegam muito próximo ao número 2000, né? Mas não chegam a encostar na linha. Então deve ser 1998, algo assim, né? Aproximadamente 2000. Tá? Então vamos observar bem isso, né? Lá nos peixes continentais, a primeira linha, ele inclusive informa, né? Por estar assim bem distante ali do limite 3.500, né? Ele informou o valor. Quando é bem próximo, a gente vai calcular aproximadamente, né? Dá para a gente fazer uma leitura aproximada. Então, vamos lá. Também é feito pelo ICMBio o estudo dos animais ameaçados de extinção. E na última lista, de 2014, temos 1.173 espécies como ameaçadas de extinção. O estudo avaliou 12.256 espécies, incluindo peixes invertebrados aquáticos, ao longo de 5 anos, tá? Então, aí eu tenho um segundo gráfico, tá? A avaliação das espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil. Tem os valores aqui à esquerda, né, na vertical, né? Aí tem o período de 2003 a 2004, né? O laranja, aí tem aqui, ó, a legenda. Laranja é quantidade de espécies avaliadas e o verde é a quantidade de espécies consideradas ameaçadas em extinção, tá? Então, repara aqui que entre 2003 e 2004, eu tive no laranja, tá vendo? Aqui, ó, aproximadamente umas... se eu tenho aqui um total de 2.500, a metade seria 1.250, então eu calculo umas 1.200 espécies aqui avaliadas. Tá entendendo o meu cálculo aqui? Vocês são melhores que eu em números, tá? Então, assim, se eu tivesse, ó, o total aqui seria 2.500. Se eu tivesse a metade, eu teria 1.250. Mas eu não chego com laranja até 1.250. Eu fico um pouquinho abaixo, né? Então, vamos dizer que 1.210. Eu acho. Enfim, e aqui a verdinha, tá vendo? São a quantidade de espécies consideradas em extinção. Analise que em 2014 eu tive quase, olha quantas mais espécies foram analisadas. Olha até onde vai, né, o laranja aqui, até quase 2.500, digamos que uns 2.450, né? E 1.250 mais ou menos, porque a gente já tinha visto aqui, né, na linha aqui do 2.500, foram consideradas em extinção. Então, tem que fazer aí uma proporção. Muito mais espécies foram analisadas, né? Então,
Em relação às listas anteriores, destacam-se 170 espécies da fauna que saíram da lista de animais ameaçados de extinção. A exemplo, a baleia jubarte e a arara azul grande, que tiveram suas populações recuperadas. Ai, que bom, né? De acordo com as pesquisas, alguns fatores contribuíram para esse quadro: espécies extintas reencontradas, ampliação do conhecimento sobre as espécies e aumento populacional ou de proteção do habitats. Proparoxítono. Os pesquisadores ainda incluíram 720 novas espécies na lista. Esse habitat não deveria ser acentuado, é exceção, é empréstimo, estrangeirismo. Tá errado, né? Eu falei, quando a gente viu a proparoxítona, eu falei que Celso Cunha, o gramático, né, considerava inclusive exceção à regra, mas aí outros gramáticos contestam, enfim, tem toda uma polêmica em cima de déficit, habitats e déficit. Esqueci a outra. São 3, tá? 3 empréstimos que causam essa polêmica, né? São empréstimos, não seguem a regra do proparoxítona nosso, da língua portuguesa, tá? Daqui a pouco eu lembro. Habitat e déficit são 1. Álibi, tá? Então, essas 3 são empréstimos e não são acentuadas, apesar de proparoxítonas, tá? Então, esse habitat aqui... Peguei. Vamos lá. Os pesquisadores ainda incluíram 720 novas espécies na lista. Nas últimas avaliações, realizadas em 2003 e 2004, tinham sido calculadas 627 espécies ameaçadas, porém apenas 1.137 espécies haviam sido analisadas. Aqui aproximadamente ele dá aqui um valor, né? O gráfico complementa, né? Texto e gráfico dialogam, né? Um auxiliando o outro. Gráfico, a ilustração, né? Que aí informa com mais detalhes, enfim, auxilia aqui a compreensão. Se apoiam. Anteriormente, eram estudadas somente as espécies já consideradas potencialmente em risco de extinção. Nessa última avaliação, da esquerda, as 12.256 espécies avaliadas compõem um rico banco de dados, com informações sobre distribuição geográfica, ecologia e habitats. De novo acentuado. Dados populacionais e presença em unidades de conservação, tá? É o IBGE, olha a referência, aquilo que eu falei, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Argumentos de autoridade. Então, vamos lá. 250, vamos interpretar na 250 e na 251, tá? Junte-se a um colega, junte-se aqui a mim e vamos lá. Assunto tratado, assunto principal, dados científicos sobre a fauna, né, e as espécies desta fauna ameaçadas de extinção. Esse é o assunto. B. Que informações você não conhecia? Bom, é pessoal, mas vou te dar um exemplo. Eu não sabia que a arara azul estava fora do grupo ameaçado de extinção, né? A jubarte, eu até já ouvia falar, mas a arara azul ainda não. Então foi uma informação precisa, né? Eu amo aves, né? De grande porte, então eu adoro. Então vamos lá. Eu, por exemplo, não sabia que a arara azul já tinha saído do grupo de extinção. E você, tem alguma informação aqui que você realmente não conhecia? O número de espécies, né? Olha só, né? A gente tem uma fauna aí riquíssima, né? Enfim, que informação nesse texto, gráfico ou texto, corpo, escrito, você desconhecia, pessoal? Letra C. É possível confiar nos dados apresentados? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Argumento de autoridade, sim, né? Os dados são oficiais. Muito bem. Número 2. Observe as imagens do texto e complete o quadro abaixo. Letra A. Como é que elas se relacionam com o assunto tratado? Está falando das imagens. Como as imagens se relacionam? Elas complementam informações, né?
Elas complementam e detalham, né, informações. Complementam e detalham as informações do texto escrito. B. Do que trata cada uma delas, né? As imagens tratam da quantidade de animais e aqueles que estão ameaçados de extinção. Quantidade de animais, espécies analisadas, né? Quantidade de animais e aqueles que estão ameaçados de extinção. C. Qual a função das imagens em relação ao texto? Repete-se a ideia da letra A, tá? Detalhar e complementar as informações do texto. Auxiliar, apoiar, né? Letra D. Na sua opinião, por que são utilizados gráficos para acompanhar? Porque os gráficos são fáceis de entender, né? E agilizam as informações, né? Você lê de forma mais rápida, tá bom? Então, para agilizar, para você ler de forma mais rápida e para facilitar a compreensão. Bom, essa é a ideia, né? Tô lá na 251, 3. Número 3. Reveja o primeiro gráfico do texto e responda. Muito fácil. Volta lá no gráfico 1, né, da 248. Quais são os animais vertebrados mais numerosos? Né? Aonde a linha é maior, né? Porque a numeração está embaixo, na horizontal. Qual é a linha maior? É peixes continentais. A roxinha aqui, 3.150. Muito bem. B. Estime os números que não aparecem no gráfico. Vamos aproximar. Aquele que não está na medida exata, caindo na numeração exata, a gente aproxima, tá? Então, eu vou sugerir, tá bom? Então, vamos lá. Aves, né? Ela não chega a encostar no 2.000. Então, a gente pode botar cerca, aproximadamente, 2.000. Peixes marinhos. O peixes marinhos está um pouco distante do 1.500, né? Um pouquinho distante. A gente pode botar aproximadamente 1.400, cerca de 1.400. Anfíbios, né? Os anfíbios quase encostam no 1.000, né? Então, aproximadamente 1.000. E mamíferos, os mamíferos, eles passam bem do 500, mas estão assim na metade, né, da coluna para chegar ao 1.000. Então, dá para dizer que são cerca de 700, tá? Aproximadamente 700. Vamos lá. Pede na número 4 que a gente reveja o segundo gráfico. Volta lá, né? E aí, é possível afirmar que o total de espécies ameaçadas de extinção aumentou ou diminuiu? Aumentou, né, gente? Aumentou. Visto que o verde já chega ali próximo de 1.250, tá? Então, claro que as imagens foram mais analisadas, tá? Mas as espécies aumentaram. As ameaçadas, né, de extinção realmente aumentaram, tá? Então, como é que você confirma isso? A cor verde, né, na legenda, expressa a quantidade ameaçada, né? E aí, ela sobe no gráfico, tá? A imagem verde sobe no gráfico, então realmente aumentou. Tá bom? Na letra B, ele pede para a gente indicar se as informações são verdadeiras ou falsas. Então, o tempo todo você tem que ir lá no gráfico para checar essas informações, tá? Ler esse gráfico para analisar aqui se a afirmativa é verdadeira ou falsa, tá? Entre 2004 e 2014, o número de espécies consideradas ameaçadas de extinção praticamente dobrou. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. O número variou de 627, aproximadamente, né, gente? Até 1.173. Ou ela dá essa informação? Ela dá essa informação, o texto, né? O texto dá essa informação no terceiro parágrafo da 249. Ele diz, tinham sido calculadas 627 espécies, porém apenas 1.137 haviam sido analisadas, tá? Então é verdadeiro, tá? Então tá no corpo do texto.
O total da amostra, estou na segunda afirmativa, o total da amostra de espécies avaliadas foi 10 vezes maior entre 2004 e 2014, verdadeira. Em 2004, 1.137 haviam sido analisadas e 2014, 12.256, tá? Terceira afirmativa. O número de espécies ameaçadas representa a maioria das espécies avaliadas em 2004, verdadeiro, com uma amostra menor de espécies avaliadas, 627, consideradas ameaçadas, equivalem a 55% do total avaliado. Então, tá certíssimo, tá? O número de espécies ameaçadas representa a maioria das espécies avaliadas em 2004. O número de espécies, afirmativa. O número de espécies ameaçadas representa a maioria das espécies avaliadas em 2014, tá? Não, falsa. O percentual de espécies consideradas ameaçadas é de 9,5%. Então, só a última é falsa, tá? Letra C e última da 251. Esse segundo gráfico está em formato de barras verticais. Eles vão transcrever em forma de pizza. Pizza é esse gráfico redondo, tá? Quantidade de espécies avaliadas em azul marinho, tá? E num verdezinho mais claro, né? Azul, verde, aí quem é daltônico sofre. Quantidade de espécies consideradas ameaçadas de extinção, tá? Então vamos lá. A qual gráfico em pizza corresponde o levantamento de 2003, 2004 e o de 2014? É o da esquerda, é o da esquerda, tá? O gráfico da esquerda corresponde ao levantamento de 2003, 2004 e o da direita, o de 2014, tá? 2003, 2004, 2014, tá bom? Beijos. Revisão agora, tá? Assistam o vídeo com muita atenção. Beijo no core. Fechamos e quando a gente voltar, depois da prova, a gente volta lá, já entra na última unidade do livro. Tá acabando, gente! Beijos. Assistam a revisão aí, com atenção, tá? Qualquer coisa, chama no WhatsApp. Fiquem com Deus.